Você já se pegou dizendo: ai, minha família não muda, meu time não me respeita, ai, nada muda na minha empresa? Já se perguntou isso? Já se pegou reclamando sobre isso? Pois é, eu tenho uma verdade dura para compartilhar com você. E se eu te disser que nada no seu entorno vai mudar enquanto você não mudar internamente? Provoquei? Então, se eu provoquei, fica com a gente hoje no Café com a Líder. Vamos começar mais uma segunda-feira com conteúdo estratégico para as lideranças. E olha, antes de tudo, vamos fazer uma oração, né? Vamos já começar a semana entregando nossa vida, nossos projetos, nossos pensamentos, nossas decisões ao Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia. Vão chegando, o Instagram vai chamando mais gente também. Bom dia, Esté. Bom dia, Paulinha, Ana Catarine, Lucinéia, bom dia, Rosário, muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Vamos chamando as pessoas enquanto a gente vai fazendo nossa oração, entregando nossa semana ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Bom dia, minha gente. Tô muito animada hoje nesse Café com a Líder, porque essa semana de novembro promete, né? Eu sei que tá já naquele clima de final de ano, né? Aquele clima, aquela agitação gostosa de final de ano, mas a gente sempre tem que se concentrar para começar a semana de forma muito intencional aqui. Pra gente não se perder no meio do caminho, porque ainda tem muita coisa pra acontecer até 31 de dezembro, tá? Então, nada de entregar os pontos, que 2025 ainda vai entregar muita coisa pra gente, tá? Tem que ter, foco. Né, Paulinha? Vamos embora. Olha, antes de estrutura, antes de falar de estrutura de negócio, antes de falar de governança, antes de falar de processo, a gente precisa entender que a sucessão, ela começa aqui, na nossa mente. A liderança é uma habilidade que a gente desenvolve antes de tudo aqui. É uma soft skill. É uma etapa da inteligência emocional. Então, a empresa ela pode até estar pronta para te receber, mas se você não estiver pronta para ocupar o lugar que é seu, se você não tiver essa maturidade, então não importa quão bem sucedida é a sua empresa. Você vai enfrentar desafios muito grandes. Então, uma coisa que a gente precisa pensar, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente se pega reclamando de várias coisas no nosso entorno. Porque eu queria que fulano agisse de outra forma, eu queria que meu espaço físico fosse de outro jeito, eu queria que Beltrano mudasse, porque o mercado, porque a concorrência. Só que na prática, gente, não é a circunstância externa que necessariamente nos define. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a mudança, né, que a gente quer ver no mundo, essa frase é uma frase muito famosa, a mudança que a gente quer ver no mundo, ela começa na gente. Seja você a mudança que você quer ver no seu negócio, no seu time. Você é a primeira pessoa que tem que mudar para aí sim as pessoas se pautarem pelo seu comportamento e se incentivarem, se motivarem a melhorar. Então nada muda no seu externo antes de você mudar em você. E tudo bem, às vezes acontecem coisas que são alheias à nossa vontade e as nossas circunstâncias elas mudam. Só que o que acontece? A lente que a gente dá para essas mudanças vai definir muito sobre os nossos resultados. Eu estou falando aqui de uma coisa que é um tendão de Aquiles para muita liderança, para muita sucessora. Esse lado emocional. Essa questão de mentalidade. Eu tenho batido forte nisso, né? Tem semanas que eu falo mais sobre métricas, processos, gestão, negócio, mas tem semana que eu volto para essa questão interna, porque eu vejo quanto isso é desafiador no dia a dia, tá? Então, existem algumas verdades aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês
que são verdades que vão trazer muita autorresponsabilidade emocional. E que se você tiver coragem de visitar esse lugar na sua mente, você vai sair muito mais fortalecida. Tá? Primeira verdade é, você não controla comportamento externo. Repete comigo. Você não controla o comportamento externo. A única coisa que você controla é o seu posicionamento. Você não controla se vai ter uma crise, se sua loja vai pegar fogo, se fulano vai pedir demissão, se o fundador diz isso. Você não tem controle sobre as pessoas. Você só tem controle sobre o seu posicionamento. E essa é a primeira verdade. A primeira verdade que a gente precisa encarar com muita honestidade, com muita humildade. Então não importa como o fundador reage. Você não tem controle sobre isso. Não importa se o time não te respeita hoje. Você não tem controle sobre o respeito dos outros, sobre a opinião dos outros, sobre o que os outros pensam, sobre como o mercado reage. Você não controla quais competidores vão entrar no seu ramo, no seu mercado. Você não controla qual é a promoção que o seu concorrente vai fazer, qual é a inovação que ele vai trazer para o mercado. Você não tem controle sobre isso. Você só tem controle sobre você, sobre o seu posicionamento. E é o seu posicionamento que você precisa lapidar sempre. É esse posicionamento que vai lhe dar a estrutura para você conquistar os resultados que você tanto sonha, você tanto busca e que você merece. Então, às vezes, a nossa energia está no externo, quando, na verdade, a nossa energia, nosso foco, nossa intenção tem que estar aqui, ó, lapidando nossa reação, nosso posicionamento. É autorresponsabilidade. E essa é a primeira verdade que vocês precisam encarar. A autorresponsabilidade é justamente você entender que você não controla os outros, nem as circunstâncias externas. Você controla a sua forma de reagir. É a única coisa que você controla. Então, você não pode projetar, mas que eu queria que fulano fizesse isso ou aquilo. Não está no seu controle. Porque eu queria que as coisas fossem assim, assado. Não está no seu controle. O que é que está no seu controle? Tem muita coisa que está no seu controle. E aí, gente, o que é que estão achando desse tema? Tá muito abstrato? Vamos compartilhando, comentando aqui. Estão gostando? Faz sentido? No dia a dia de vocês, vocês enfrentam essas dificuldades? Vão compartilhando aqui. Existe uma segunda verdade. A empresa, ela muda no ritmo da maturidade emocional da sua liderança. A empresa, ela nunca vai ser maior do que a capacidade da liderança de levar ela para o topo. Então, claro, uma andorinha só não faz verão, concordo. E não é sobre isso que estamos falando aqui. Acho que foi até uma frase do Ray Dalio. Que a empresa, ela precisa que a liderança evolua para ela evoluir junto. A performance da empresa está muito ancorada na sua liderança. Porque a liderança que está à frente do negócio tem a visão. A visão. Então, se essa liderança está com a visão turva, se essa liderança está distraída, perdendo foco, consequentemente, a empresa não vai performar tão bem. A liderança, ela precisa estar muito atenta do que ela está buscando, para onde ela está indo. E ajustar a rota no meio do caminho, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria. Mas a sua empresa não vai ser maior do que a sua capacidade de liderar e de tomar boas decisões para ela. Por isso que a liderança começa na gente. Por isso que a gente tem que primeiro liderar a gente mesmo. Então, muitas vezes, a empresa ela não está travada por falta de mercado. Ela não está travada por falta de estrutura. Às vezes, ela está travada porque a liderança travou, estacionou. E essa é uma provocação que eu preciso trazer aqui. Porque se eu não te disser isso, dificilmente as pessoas vão te dizer. E essa miopia da liderança que é perigosa. Porque como o líder, ele é um cara que às vezes está muito solitário,
E às vezes eles, além de já ser uma jornada solitária, se isola mais ainda. Sabe o que é que acontece? Ele fica na bolha dele, ouvindo as conversas das pessoas, do time, do mercado, fornecedor, etc. Acreditando naquelas conversas. Tipo, as pessoas ao redor vão construindo narrativas para justificar a realidade. E o líder, ele vai engolindo aquela narrativa como sendo a verdade. Vai colocando a lente dessas pessoas para enxergar o mundo, enxergar a sua empresa, enxergar o seu mercado, enxergar o seu negócio. Mas, na verdade, talvez nem seja isso. É apenas uma miopia da liderança. Ela está vendo as coisas mais embaçadas. E é nessa hora que a gente tem que analisar o seu papel de líder. Você é a pessoa que tem que protagonizar a mudança, tá? E a terceira verdade: a liderança que você quer ver lá fora começa no lugar onde ninguém está olhando. Pode observar. A liderança começa na disciplina que você tem de fazer o que precisa ser feito, de manter os rituais de gestão, os processos, tá na capacidade de dizer não, capacidade de dizer não para aquele canto da sereia, capacidade de dizer não para aquela pessoa do seu time que está forçando uma barra, que já está fazendo mau uso do acesso que tem a você. A coragem de assumir falhas. É difícil pra gente assumir falhas. Só que a liderança autêntica, ela passa pela vulnerabilidade. Você entender que você não sabe de tudo, que você não vai ser excelente em tudo. E que por isso você precisa de um time. E que você vai cometer falhas no meio do caminho. Faz parte do aprendizado. Essa curva de aprendizado significa o quê? A curva nada mais é do que errar. E às vezes é difícil pra gente assumir nossas falhas. Eu, como líder, por exemplo, tenho um monte. Estou aqui, tentando melhorar sempre. Mas não é fácil. Precisa que a gente se desafie o tempo todo. Começa com o seu jeito de resolver conflitos. O que é que o líder mais faz no seu dia a dia? Resolver conflitos, mas às vezes não é conflito de briga não, gente. Às vezes é conflito de interesses. Estamos sempre acomodando interesses em prol de um objetivo maior. Então o líder nada mais é do que aquela pessoa que está sempre acomodando e resolvendo conflitos. E a nossa capacidade de resolver bem esse conflito, de deixar todo mundo equalizado, também vai falar muito sobre os nossos resultados. E ficar confortável no conflito também é importante. Porque aquele líder que não aguenta o desconforto de estar contrariando as expectativas, cai na cilada de ser muito bonzinho, sabe? De aceitar tudo. Aceitar, inclusive, a mediocridade. A gente precisa entender que a liderança é aquela pessoa que vai dar direcionamentos. Então, a gente precisa estar dando os melhores direcionamentos. Do contrário, vai ter impacto. Vou compartilhar, por exemplo, com vocês assim, uma experiência lá atrás. Logo quando eu entrei na Tropical, na área comercial da Tropical, né? Porque, de certa forma, eu sempre estive envolvida no negócio da família. No começo, a gente fica muito nos bastidores para entender como é que funciona, né? Entender a dinâmica e tal. E a gente sabe que não sabe de nada, tá ali para aprender, para tentar sugar todas as informações, todo o conhecimento do negócio, a inteligência do negócio, testando, experimentando, errando muito. E no começo aconteceu muito isso, assim. Eu esperava que as mudanças que eu queria que acontecessem no meu departamento, na minha área, que ela viesse de fora. E à medida que a gente vai vivendo, vai trabalhando, a gente vai entendendo que a mudança que você quer ver no seu departamento começa em você entender o que você precisa fazer.
Você criar esse planejamento, você criar essa realidade. Você trazer para si a responsabilidade de criar essa realidade. Que dificilmente você vai conquistar os resultados que você gostaria se você ficar na superfície. Tem que mergulhar. Tem que ter um quezinho de obsessão também. Então, esse começo em que a gente acha que as coisas, basta você estar ali se dedicando, tal, que as coisas vão acontecer, e aí a gente começa a ver resistência de time, a gente começa a ver resistência de mercado, a gente começa a enfrentar os obstáculos normais do dia a dia. Pense, você é um obstáculo na vida de alguém e tem alguém que é obstáculo na sua vida, normal. Mas no final das contas, às vezes você acha que o caminho, né, vai ser mais suave, e às vezes não é, e tudo bem, faz parte do jogo. Então a gente no começo enfrenta muito esse choque de realidade, e logo depois se acostuma com ela. Na vida teremos tribulações. Agora eu queria compartilhar com vocês algumas perguntinhas que vão ajudar vocês no dia a dia para entender esse mapa de identidade, buscar mais essa autorresponsabilidade. Primeira pergunta é: o que é que eu tenho cobrado dos outros que eu ainda não faço? A gente tem que estar sempre, o líder tem que estar sempre se analisando. O que é que eu tenho cobrado das outras pessoas que eu ainda não estou fazendo? Então, é clareza, é pontualidade, é um acompanhamento mais próximo, é uma calma, é uma firmeza. O que é que eu tenho cobrado dos outros que eu ainda não faço? Tem coisas que eu cobro e faço, mas o que é que eu estou cobrando e eu ainda não estou fazendo e seria importante que eu fizesse? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: qual comportamento meu mais trava a evolução da empresa? Com certeza, tem coisas que eu faço hoje no meu negócio que estão travando a evolução do meu negócio. Estão travando a evolução da empresa. E quanto antes eu mapear isso e superar isso, melhor. É a famosa miopia da liderança. Se eu ficar míope em relação à minha realidade, ao que eu tenho para evoluir, eu nunca vou evoluir. E a empresa vai ter sempre aquele teto. Você bate o teto e volta. Que é o que acontece com muitas pessoas, com muitos profissionais. Então, qual é o meu comportamento hoje que está travando? Vamos pensar. E vamos agir? Terceira pergunta: qual é o primeiro movimento interno que eu preciso fazer esta semana? Aí entra a ação. Primeiro a gente toma consciência do problema. Mas essa consciência por si só não muda nada. A gente precisa entrar em ação. A gente precisa colocar um microato, um micropasso que nos tire dessa inércia. Então, se eu estou evitando confrontos, eu agendar uma conversa difícil, um feedback que estava pendente, você estava querendo fugir do desconforto, fugir do conflito. Ou se não, é aquela pessoa que fica assumindo as tarefas tudo só, fica trazendo para si todas as responsabilidades, não delega, não capacita o time. Às vezes até por controle, ou às vezes por medo de fracassar, medo de ficar ruim. Perfeccionismo. Todo perfeccionismo, no fundo, é uma insegurança. Perfeccionismo não é virtude, gente. É uma insegurança. É um sabotador no caminho do negócio. Então você precisa escolher um micropasso para entrar em ação. Porque a gente só recondiciona a mente quando a gente entra em ação. Mas não pode ser uma ação só. Tem que ser algo que você consiga repetir. Porque é feito academia. Não adianta você ir um dia e faltar 20 dias. Você não vai construir músculo dessa forma. E a liderança é uma musculatura. É uma musculatura emocional. E a pergunta número 4 é: como eu vou medir essa mudança? Somos gestoras, somos líderes, somos sucessoras. A gente precisa medir as coisas. Métrica para tudo. Uma métrica, pelo menos, objetiva, simples, fácil de medir. Mas precisa acompanhar a evolução. Porque sem métrica não há mudança. Fica no mundo das ideias, no mundo da intenção e não sai.
não há uma evolução real. Eu sei que eu toquei em temas muito desconfortáveis hoje. Eu sei que às vezes a gente não gosta desses temas mais abstratos. Mas é o que eu observo no meu dia a dia, né? Mentorando outras empresárias, outras sucessoras. E assim, falta muito desenvolvimento emocional das lideranças. Falta. E eu não tô dizendo que são pessoas desequilibradas de jeito nenhum, longe disso. Pelo contrário, às vezes são pessoas que estão só performando aquém do que poderiam. Tem uma potência muito maior e fica lá no raso, porque não mergulham um pouco mais nesses temas que são desconfortáveis, que revisitam crenças, que nos tiram da zona de conforto, que nos fazem pensar. E aí, esse é o meu papel, esse é o meu trabalho. Eu não acho que vocês estão aqui nas redes sociais para ficarem à toa, não é verdade? Então, a sucessão, gente, ela não começa quando o fundador te entrega a chave. A sucessão começa quando você traz essa responsabilidade, traz esse projeto para você mesmo. É você que assume esse protagonismo, esse projeto. E para que as empresas familiares, elas evoluam, a sucessão precisa amadurecer. Porque a sucessora nada mais é do que uma ponte entre uma geração e outra. E essa ponte precisa ser uma ponte madura, sólida, sustentável, né? Então, você primeiro precisa transformar o seu mundo interior para aí sim impactar o seu mundo externo. Se esse tema te cutucou, se esse tema te empolgou, se esse tema fez sentido para você e você quer consumir mais conteúdos sobre liderança, sobre gestão de negócios, sucessão de empresa familiar, eu te espero no meu canal, no Papo de Sucessora, um podcast que eu tenho no YouTube e no Spotify, porque às vezes aqui no Instagram a gente não consegue aprofundar muitos temas e eu gosto de conversas mais calmas e profundas. E eu te espero lá no Papo de Sucessora, tanto no YouTube quanto no Spotify, o canal que você achar melhor, tá bom? E se você quer a minha ajuda para diagnosticar o seu estágio de liderança, a maturidade da sua sucessão, fala comigo no direct, escreve a palavra sucessora ou sucessão no direct, que a gente te ajuda. Eu vou abrir algumas vagas, tá? Para uma conversa rápida com vocês, para dar direcionamentos, compartilhar experiências. Eu acho que isso é sempre válido, tá? E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. E saibam que é o que eu acredito, né? Famílias fortes, negócios